Oi, povo, que tá um pouquinho de história. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da Reforma Protestante. A Reforma, ela teve o seu ápice, né? A sua data comemorativa em 31 de outubro de 1517, em Wittenberg, na Saxônia, quando Lutero envia as suas 95 teses sobre o poder e a eficácia das indulgências ao arcebispo de Mainz. E foi assim o principal movimento dentro da igreja, porque marca a cisão da igreja e faz surgir o que hoje nós chamamos de Igreja Católica e Igreja Protestante. O grande marco foi a divulgação por parte de Lutero dessas 95 teses, e para, para o povo, para a história, a divulgação dessas 95 teses é como se na época tivesse se conseguido um furo de reportagem ou uma divulgação de um grande blogueiro hoje na internet, porque a catedral, de Wittenberg, onde se encontrava o arcebispo de Mainz, era assim o local onde todo mundo se encontrava, o local onde as notícias corriam livre e rapidamente. As teses debatiam e criticavam a igreja e o papado, mas se concentravam assim, que no caso, debatia-se a venda de indulgência, as políticas doutrinárias sobre o purgatório, o julgamento particular e a autoridade do Papa, decorrente assim de erros, abusos, e isso fez gerar assim uma insatisfação, grande. Como eu disse, o ápice da reforma, foi em 1517, mas em outros locais da Europa outras pessoas já vinham contestando a autoridade do Papa, mas assim, marcado como o início da reforma foi a atitude de Lutero. E ele logicamente foi perseguido pela igreja, mas ele não foi julgado imediatamente. Ele foi declarado herege, e foi excomungado, mas a decretação se deu na chamada dieta de Worms. E dentro dessa dieta, que era tipo um concílio, saiu o documento em que determinava que Lutero estava excomungado, ou que estaria expulso, não faria mais parte do episcopado, vamos dizer assim, da igreja. O Edito de Worms diz o seguinte: ele foi escrito com a ajuda do núncio papal na dieta, Giancarlo Aleandro, e o núncio é uma espécie de embaixador, que, como nós sabemos, o Vaticano ele não é tão somente o lugar onde
reside o Papa. O Papa, no Vaticano, ele tem as prerrogativas de chefe de Estado. E os núncios, eles são como embaixadores. Então, assim, há certos locais onde o Papa não consegue ir e ele determina que o núncio o represente. Nesse caso do Edito de Worms, o decreto foi outorgado em 26 de maio de 1521 pelo imperador Carlos V, que declarou criminosos todos os que, seja por atos ou palavras, defendessem, sustentassem ou favorecessem Martinho Lutero. Essa decisão foi o ápice do conflito entre Martinho Lutero e a Igreja. Palavras de Lutero, né, que dentro da sua teologia, ele defendia que a salvação se dava apenas pela fé, dito em latim, sola fide, sem referência às boas ações, esmolas, penitências ou aos sacramentos. E estes eram, segundo Lutero, por meio da graça, o que significa que eles concediam, né, que se concedia a graça de Deus a quem os realizasse, mas o crédito era todo pela ação de Deus. E assim, Lutero também desafiou a Igreja, né, a autoridade da Igreja, ao defender que todas as doutrinas e dogmas sem base na Escritura deveriam ser descartadas. E aí viria a sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras, né, o que constava nas Escrituras teriam valor dentro desta igreja ou dentro da reforma. Uma vez decretado, né, a excomunhão do Lutero, veio aí toda uma movimentação da igreja, inclusive para recuperar, né, a credibilidade e retomar os fiéis. E esse ato foi chamado de Contra-Reforma, e essa Contra-Reforma se deu no Concílio de Trento, que foi de 1545 a 1563, na qual os jesuítas tiveram um papel importante. Embora a Inquisição também fosse uma prática em alguns países da Europa, principalmente Portugal, Espanha, Itália. As igrejas protestantes, por sua vez, propagavam a Bíblia e suas ideias graças a Gutenberg, com a sua prensa, Johannes Gutenberg, que ajudou inclusive Lutero a propagar a sua Bíblia, né, ou a Bíblia protestante, que inclusive excluíam alguns livros da Bíblia católica. Esses livros excluídos foram chamados de livros apócrifos. Eu espero que vocês tenham gostado. E na próxima, que tal um pouquinho de história?